Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais esse dia na tua vida, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe sua família também. Abençoe tudo que é teu nesse dia, abençoe tudo que você for fazer, para onde você for, para onde você passar hoje, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, para te guardar, te livrar e te proteger, amém? Eu quero ler uma palavra de Deus com você aqui, compartilhar essa palavra com você que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39. Eu vou ler aqui do verso 1 até o 6, até o versículo 6. Dá para concluir o que a gente quer passar para você da parte de Deus nessa manhã. Que diz assim: José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcios, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Glória a Deus. Você sabe essa história de José, mas aqui tem uma coisa que você não sabe ainda. Quando José foi vendido para o Egito pelos irmãos dele, né, os irmãos dele pegaram José, com inveja de José, por causa que José tinha contado o sonho para ele do que Deus ia fazer na vida dele, através dele, tá entendendo? Eles não quiseram aceitar a bênção de Deus na vida de José. Não queria aceitar José como um maioral no meio deles, tá entendendo? O que é que eu quero falar para você com isso? É que muitas das vezes, irmão, Deus tem obra na tua vida, Deus tem plano de te abençoar, não só hoje, mas amanhã, depois e depois. E no longo dos anos que você vê nessa terra, Deus tem propósito de te abençoar. Mas as pessoas que estão ao teu redor, ela não se conforma com aquilo, de você ser uma pessoa abençoada de Deus, de você ser uma pessoa que abençoa as pessoas no lugar que você chega. Aonde você ora, Deus escuta as tuas orações e responde, tá entendendo? Você ora para uma pessoa enferma e ela é curada, você ora para Deus abrir uma porta de emprego para uma pessoa, Deus abre. Mas as pessoas não se conformam com isso e querem ficar combatendo com você, tá entendendo? Para que você não seja aquilo que Deus quer que você seja no meio delas. Fica com inveja da tua vida. E a inveja causa, às vezes, prejuízo para a vida daquela pessoa que Deus tem um plano na vida dela. Mas só que Deus pega essas coisas e faz dele uma bênção maior ainda na vida da pessoa, sabe? Porque Deus nunca bota você numa situação de risco, numa situação às vezes perigosa que você está vivendo ali para te deixar destruir, não. É para você crescer, é para você confiar nele, para você saber que ele é Deus na tua vida. E José foi vendido para o Egito pelos irmãos dele. Mas não acabou a vida para José, não acabou. Ele foi tirado do meio da família dele novo. Ele não teve o privilégio de, no Natal, no Ano Novo, nas festas anual que o judeu fazia naquela época, ele não teve o privilégio de estar no meio da família dele, junto do pai dele, da mãe dele, porque tiraram esse direito de José. Mas José, mesmo sendo um homem novo, um jovem novo, Deus estava com ele ali naquela situação. O Pai Deus diz aqui no verso 2, ó, diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, tá entendendo? Como José chegou no Egito, Deus já providenciou uma pessoa certa para comprar José ali dos ismaelitas. Foi Potifar, varão egípcio, eunuco de Faraó, homem de confiança de Faraó, tá entendendo? Esse homem já se agradou de José e comprou José como escravo dele. Mas ele não sabia que ele estava comprando um governador, não foi um escravo. Porque Deus tinha esse propósito na vida de José. Deus sabia que na terra de Canaã ia ter fome, ia ter miséria, ia ter peste. E os pessoal lá ia precisar de comida. E para a família dele comer, tinha que vir para o Egito comprar. E quando aconteceu isso, José estava lá como governador. Porque Deus preparou a trajetória de José todinha. Então nunca murmure do que está acontecendo na tua vida, da vida que você está vivendo hoje aí, do jeito que você está vivendo. Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na tua vida de te abençoar, de te fazer crescer. Porque outras pessoas vão atrás de você, pedir ajuda a você, precisar de você. Porque Deus vai fazer isso, tá entendendo, irmão? Deus, ele exalta aqueles que se humilham diante dele, aqueles que pedem socorro para ele, aqueles que estão na presença dele, que
testifica dele em todo lugar que chega. Deus está com você aí nesse lugar e vai abençoar você e tirar você dessa situação. Não importa que ninguém goste ou não goste de você, que olha para você com a cara feia, deixa olhar com a cara feia, com a cara bonita, não tem problema. O importante é que Deus tem que olhar para você com os olhos de compaixão e misericórdia da tua vida. E te proteja, te guarde e confie em Deus que o que vem para você é muito grande. É por isso que o inimigo quer atrapalhar você, quer entristecer você, não quer deixar você ficar à vontade aí, porque ele sabe que se você se entristecer, você tem a possibilidade de você não querer mais saber da Bíblia, não querer saber mais da palavra de Deus, mas Deus não vai deixar isso acontecer, não. No verso 3 diz assim, ó: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, tá entendendo? Você vê aqui que José foi vendido como escravo, mas Deus estava com José, irmão. Quando Deus está com você, não tem problema nenhum, irmão. Você só não pode ser vendido como um escravo do pecado, escravo do mundo. E você vai ser humilhado, vai ser desprezado, vai ser maltratado. Mas se venderam, tá entendendo? Vendeu ele como um escravo, mas um escravo de Deus, um homem que estava na presença de Deus, que Deus era com ele, com aquele escravo ali. Deus estava com ele ali para dar livramento a ele. Tudo que ele fazia, tudo que ele botava a mão, Deus abençoava. Deus é assim na minha vida e na sua vida, irmão. Tudo que ele faz é para abençoar eu e abençoar você. A gente passa por coisa que a gente não quer passar, irmão. A gente vive momentos da nossa vida que a gente não quer viver. A gente está vivendo, a gente sabe que está vivendo porque a mão de Deus está sobre nossa vida, nos retendo ali naquela situação, naquele lugar. E tem muita gente que diz assim, não, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Não, não é não. Você sabe o que é de Deus na sua vida e o que é do diabo. O que é do diabo não acrescenta nada na tua vida, não te dá paz, não te dá saúde, não te dá nada. Mas a mão de Deus estando sobre a tua vida, tudo que vem de Deus é bênção para você. Então Deus está vendo toda essa maracutaia que o inimigo está fazendo para querer te derrubar aí nesse lugar, para querer te tirar dos propósitos de Deus. Aí Deus está dizendo, não tema meu filho, nem tema minha filha, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com José no Egito, eu estou com você aí também nessa situação. O que eu disse que ia fazer na tua vida, eu vou fazer, porque eu sou o mesmo que estava na vida de José e estou falando contigo hoje. Então confia em mim e faz o bem. Continua fazendo o bem, continua orando, continua buscando. Ora pelo teu vizinho, pela tua vizinha, pelas pessoas que estão ao teu redor e por essas pessoas também que estão te afrontando. Porque Deus tem um propósito também para fazer na vida dessas pessoas. Aí diz assim no 4, ó, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, tá entendendo? Você vê aqui que Potifar, quando comprou José, Potifar viu que tudo que José fazia, Deus abençoava. Porque o homem de Deus, ou a serva de Deus, irmão, quando ele tem Deus na vida dele, tudo que ele vai fazer, ele faz de uma facilidade que ninguém entende, porque acha tão fácil ele fazer. Às vezes as pessoas querem até fazer o que ele faz, mas não conseguem. Porque só quem faz é ele, porque Deus está no domínio da vida dele, no controle da vida dele, e Deus sabe armar estratégia para ele fazer as coisas e não se cansar nem se fadigar. A gente faz as coisas e não se fadiga não, irmão, porque Deus está com nós. Você está aí fazendo essas coisas, nessa luta, nessa situação, mas Deus está com a mão sobre a tua vida para te prosperar, para te abençoar. Ele nunca deixou faltar nada para você aí. Ele nunca te deixou de te proteger, de te guardar, de te livrar quando você vai resolver suas coisas. Então não murmure não. Não reclame não, porque José não murmurava. E se ele murmurava alguma coisa, a Bíblia não fala que ele murmura. Mas se ele murmurava, porque eu sei que ele é homem, ele era fraco também, ele devia falar algumas palavras diante de Deus, mas Deus perdoava porque Deus sabia da situação que ele estava vivendo. Longe de casa, longe da família dele, um menino novo, um rapaz novo, mas cheio de fé, cheio de unção de Deus para fazer a diferença. Então seja diferente, seja melhor do que você é aí nesse lugar, porque os povos estão de olho em você. Você não pode errar, você não pode falhar, porque se você falhar, tem um monte de gente aí ao redor de você para te acusar. Hoje eles estão te elogiando, mas amanhã eles vão te acusar se você errar, se você pecar. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, tá entendendo? Você vê aqui que quando ele botou José dentro da casa dele para tomar conta das coisas dele, para organizar a vida na despensa,
no campo, no jardim da casa dele, tudo prosperou, tá entendendo? Tudo abençoou dentro de casa, no campo, a vida financeira do Egito, tudo foi abençoado, irmão, através da vida de José. Aí José podia dizer, poxa, eu estou aqui trabalhando para esse homem como escravo e ele está sendo abençoado e eu estou do mesmo jeito aqui, não tenho nada, não tenho uma palha de alho aqui para me manter aqui nesse Egito, escravo no Egito, minha família tudo longe de mim, mas Deus estava preparando, foi um governo para José governar. Por isso que ele estava passando por tudo aquilo ali para ele aprender a governar. A pessoa, irmão, não vai ser um bom governo, não vai ser uma autoridade boa se ele não aprender lá embaixo não, se ele não vier de baixo, se ele não aprender a humildade, a simplicidade, ele não vai aprender a governar nada, porque se Deus não ensinar você, se Deus não instruir você no caminho dele, na faculdade dele para você ser um bom governador, uma boa autoridade no lugar que você vai trabalhar, no lugar que você chega, as coisas dão tudo errado. Mas Deus, quando está com você, tudo dá certo. E as pessoas acham graça em você, gosta de estar junto de você, gosta de conversar com você, de estar perto de você, porque você tem a presença de Deus na sua vida. E aqui no verso 6, para a gente terminar, diz assim, ó. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista, tá entendendo? O Pai Deus está dizendo aqui que ele deixou tudo que tinha na mão de José, que ele nem sabia o que era que ele tinha dentro de casa, mas José, ele só sabia do pão que ele tomava café de manhã e ia embora para o palácio de Faraó trabalhar. Mas José estava ali governando a casa dele, fazendo da casa dele, tá entendendo? O lar dele ali também, porque ele morava ali, vivia ali e trabalhava ali. Mas eu quero te dizer que você tem que tomar muito cuidado quando você estiver nessa situação, porque muitos olhos invejosos, muitos olhos cobiçosos vai estar em cima de você, desejando o teu lugar, desejando aquilo que você está fazendo. Porque sabe que Deus não está na vida dela para ela fazer aquilo, porque se tivesse ela estava, não era você. Se você está fazendo é porque Deus é contigo. Não é aquela pessoa, não é porque ela tem melhor do que você, não é porque ela tem mais dinheiro do que você, não. É você que Deus escolheu, foi você que Deus colocou para assumir essa posição, esse cargo, e ninguém vai derrubar você, ninguém vai te tirar dos propósitos de Deus, porque Deus não é covarde. Deus não vai te desprezar, trocar por outro não e te vender por outro não. Dizem que ninguém é insubstituível, mas Deus não te substitui por ninguém não. Deus quer que você faça a vontade dele, Deus quer que você usar você na mão dele. Ele fez de você um vaso, um instrumento para você fazer a diferença aí nesse lugar. Então faça a diferença. Faça Deus, o nome de Deus ser glorificado na sua vida, porque o que Deus tem para você lá na frente é muito maior do que isso aí. Isso aí é somente uma base que Deus está fazendo você se firmar aí nessa base, para chegar lá na frente você tomar posse daquilo que Deus tem para entregar na tua mão. E o inimigo está querendo te atrapalhar, mas não vai atrapalhar, porque Deus é contigo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Recebe essa palavra de Deus com alegria. Seja abençoado, seja guardado e liberto aí de tudo quanto foi investido do inimigo que vier contra a tua vida. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma esse homem, meu Deus, que está passando por adversidade, Pai, por luta, por perseguição, afronta. Muitas vezes, Pai, ele não entende porque está passando por tanta coisa, meu Deus, mas ele sabe que o Senhor está na vida dele. Porque se o Senhor não tivesse com ele, Pai, ele não estava aguentando passar por aquilo tudo que ele está vivendo ali, naquela empresa, naquele comércio, naquele trabalho que ele faz, meu Deus, naquele lugar que ele anda. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cobre ele com teu sangue. Acampa teus anjos, Pai, ao redor daquela pessoa ali, meu Deus, e não deixa ela perecer naquela prova, Pai. Prepara, meu Deus, tudo para ela, meu Deus. Entrega na mão dela aquilo que ele tem te pedido. A necessidade de cada um, meu Deus, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua bênção, a tua mão esteja estendida todos os dias na vida dessa mulher, desse homem, dessa pessoa que parou para escutar essa palavra. Que ele saia desse vídeo aqui com a certeza de que o Senhor está abençoando ele nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.